Olá, meu nome é Fernando Gasparetto. Vou dar continuidade às lições para a evolução espiritual, tratando de um novo tema agora, o Espírito Santo. Esse tema será ensinado em 5 lições. A primeira lição trata do batismo no Espírito Santo. Nós cristãos temos vivido, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, a experiência da salvação. Porém, como cristãos, nós temos direito a viver as promessas que Deus nos fez através da sua palavra. Uma dessas promessas foi de que receberíamos o Espírito Santo, de que seríamos batizados com o Espírito Santo de Deus. E através do batismo no Espírito Santo, receberíamos poder, domínio, autoridade como filhos de Deus e manifestaríamos a vida abundante do Senhor sendo testemunhas de Jesus Cristo. Essa lição ela vai ser ensinada em 3 tópicos. O primeiro tópico chama-se a promessa. Então vamos ver um pouquinho a respeito da promessa na palavra? Em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, nós temos ali Jesus falando a respeito da promessa do Espírito Santo de Deus. Mas antes disso, nós já tínhamos, será que os profetas no Velho Testamento falaram sobre, ou profetizaram sobre a vinda do Espírito? Se você for ao livro de Joel, você vai ver que o profeta Joel profetizou, capítulo 2, versículo 28 e 29, profetizou de que viria sobre nós o Espírito Santo de Deus, que seria derramado o Espírito Santo de Deus sobre nós. João Batista, em Lucas, capítulo 3, versículo 16, também disse a respeito disso, também profetizou, dizendo que ele sim batizaria com o Espírito Santo e fogo. Que João disse, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo. E aí veio Jesus. Em Lucas 24, 49, nós temos Jesus falando para os seus discípulos, falando sobre eles darem continuidade ao seu ministério, falando, esperem, porque o Espírito Santo será derramado sobre vós, virá poder de Deus sobre vós, espere esse momento para continuar o meu ministério. Para quem é essa promessa? Será que é para mim? Será que é para você? Se você for até Atos capítulo 2, versículo 39, você vai ver escrito ali, essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e perto, para aqueles a quem Deus chamar. Então todos que foram chamados, aceitaram o chamado de Jesus Cristo e hoje são cristãos, têm direito a receber e a serem batizados pelo Espírito Santo de Deus. Posso ter segurança disso? Se ainda tem dúvidas, vá até o Evangelho de Lucas de novo, capítulo 11, versículos de 10 a 13. Você vai ver ali, vai ter aí segurança de que é vontade de Deus que nós recebamos o Espírito Santo. O segundo tópico dessa lição fala sobre a prioridade da promessa. Foi prioridade do ministério de Jesus. Se você for ver lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 21 e 22, você vai ver o episódio em que Jesus foi batizado por João Batista nas águas e no ato do batismo veio o Espírito Santo sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus para que pudesse exercer seu ministério e ministrar o Espírito Santo de Deus aos seus discípulos. Foi prioridade do ministério da igreja, também da igreja primitiva. Se você for lá em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, você vai ver que também era prioridade da igreja. A igreja receber, e aqueles que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, eles ministraram o Espírito Santo de Deus. E como é que nós recebemos essa promessa? Você vê lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14, que o estabelecimento da prioridade dentro do ministério da igreja primitiva foi estabelecida a prioridade através de oração intensa. Bom, foi prioridade de todos os grupos que se converteram. Vou dar 3 exemplos para vocês. Você pode procurar a referência na Bíblia. Em Samaria, os que receberam a Jesus em Samaria, em Atos 8, 14 a 17, você vai ver que estes também foi prioridade para esses grupos que se converteram receber o Espírito Santo de Deus. E aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que foram adotados por Cristo através do sacrifício de Cristo, será que também eles mereciam? Ou será que era vontade de Deus que eles também recebessem o Espírito Santo? Tem dúvidas? Vá lá em Atos, capítulo 10, de 44 a 46, você vai ver isso. Em Éfeso, mais um exemplo em Éfeso,
Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Você vai ver que também aos que receberam a Cristo em Éfeso, a eles também foi ministrado o Espírito Santo de Deus. E como último tópico dessa lição, pode ir lá e ter como referência Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Esse tópico fala sobre o propósito. Quer dizer, por que recebermos o Espírito Santo? Por que sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus? Nós vemos nesse versículo que um dos propósitos é sermos testemunhas de Jesus Cristo. Mas eu separei 3 tópicos aqui. Receber, um dos propósitos. Receber o poder do reino de Deus, o domínio de Deus. Quer confirmar isso? Vá a Atos capítulo 4, versículo 33. Também, um dos propósitos de sermos batizados pelo Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, é anunciar o Evangelho com sinais, milagres, maravilhas. É através do poder do Espírito Santo que nós podemos manifestar estes sinais, milagres. Atos 5, capítulo 12. Atos capítulo 5, versículo 12. E ainda, um dos propósitos que eu destaquei aqui, de sermos batizados, é viver uma vida cristã vitoriosa, manifestando os dons do Espírito. Inclusive, a manifestação dos dons começa como consequência de edificar-se pelo falar em línguas do Espírito. Quer saber um pouquinho mais a respeito disso? Leia 1 Coríntios 14. Em relação a isso aqui, eu destaco os versículos 4 e os versículos 12. Deus abençoe a sua vida e continue nos acompanhando através das próximas lições.